Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre o tema de torque ou momento. Vamos começar aí pelo exercício número 2. Acompanhe aí a leitura. 2 blocos de massas, 6 quilos e M2 desconhecido. Então, 6 quilos aqui. 2 blocos estão suspensos por fios de massas desprezíveis nas extremidades de uma haste homogênea horizontal de peso desprezível. Então, tudo isso, gente, é para que a gente possa considerar que apenas essas duas massas vão estar aplicando alguma força aqui na barra. Não vai ter o peso, não vai ter mais nada, então só essas duas barras. O conjunto está em equilíbrio estático. Que nome bonito, né? Equilíbrio estático quer dizer repouso. Apoiado sobre um suporte em forma de cunha. É isso aqui, ó. Tá? O suporte, como ilustrado na figura. Esse ponto aqui, portanto, gente, é imóvel, né? O objeto gira ao redor deste ponto. As marcas na haste indicam segmentos do mesmo comprimento C, 50 centímetros. Adotando G igual a 10, ou seja, para a gente poder usar a equação do peso, massa vezes gravidade, determine o valor da massa M2. Maravilha! Vamos então fazer a questão. Ampliei um pouquinho para ficar mais claro, para vocês o que vai acontecer. Gente, então, primeira coisa, vamos identificar quais as forças que atuam. Com certeza, tem a força, F1 aqui, que seria o peso desse objeto. Como é que a gente calcula peso mesmo? Massa vezes gravidade. Gravidade vale 10, a massa vale 6, essa força vale 60 newtons. Beleza. Agora, ao mesmo tempo, lá do outro lado, a gente tem um outro peso, A força F2, que vai, claro, depender da massa. Mas a gente vai calcular a força F2, a gente não sabe quanto ela vale. O que eu sei, com certeza, é que ela vale menos que 60. Afinal de contas, se a gente pegar aqui o polo, essa força está mais próxima e essa está mais distante. Então, vai ter essa diferença. Quem está mais distante, essa distância aqui é D2. Quem está mais distante é uma força menor. Quanto maior a distância, maior a força aqui nessa situação de equilíbrio. E claro, essa é a distância D1. Repare, eu estou contando as distâncias até o ponto em torno do qual o objeto iria girar, ou chamado polo, que no caso aí é o ponto de apoio. Nesse ponto de apoio, gente, só para frisar, haveria uma força. Tem a normal aqui, que seria igual à soma dessas duas forças, para equilibrar. Literalmente, senão a barra descia. Mas não é isso que o problema quer calcular, ele só quer calcular a força F2, a massa, na verdade, M2. Então, vamos agora usar a equação. Gente, a equação que eu expliquei é que o momento horário é igual ao momento anti-horário. Fazendo o desenho rapidinho, a gente tem a força F1, a força F2, e esse é o ponto em que a força está aplicada. Gente, ou melhor, desculpa, esse é o ponto em que a gangorra está apoiada. Se só tiver essa força, ela faz a gangorra girar assim, sentido anti-horário. E se só houvesse essa força, ela faria a gangorra girar nesse sentido. Só você imaginar aqui parado, e a barra, vai fazer descer, ou seja, sentido horário. Isso permite que a gente escreva da seguinte forma:
Vamos lá. F2D2, que é o torque horário, é igual a F1D1, que é o torque anti-horário. Agora vamos substituir os valores. F2 é o que eu quero descobrir. A distância D2, estava aqui, né? Ele diz que tem vários Cs. São 4 Cs e cada um vale 50 centímetros. Gente, então essa distância total aqui, D2, vai valer 4 vezes 50, que dá 200 centímetros, 2 metros. F1 é 60 e a distância 1 é meio metro, 50 centímetros. Prof, mas e se eu colocasse em centímetros? Por incrível que pareça, nesse tipo de questão, você ia acabar acertando. Porque se você divide, né, multiplica esse número por 100 e esse aqui também por 100, dá na mesma, né? A mesma coisa se você divide por 100 ou divide por 100. Por isso, você ia acabar, né, encontrando o mesmo valor. Essa é uma conta fácil de fazer. Vou só escrever aqui, 60 vezes meio dá 30. O 2 passa dividindo, 30 dividido por 2, 15 newtons. Acabou a questão? Não, porque não é isso que ele quer. Ele quer a massa, mas a força F2 é o peso do corpo. Então, se ela vale 15, massa vezes gravidade. Passo 10 dividindo, a massa vai dar 1,5 quilogramas. Tá aí, né, a respostinha da questão. Vamos fazer outra. Vamos fazer agora a questão número 9. Acompanha aí. Um carrinho de pedreiro de peso total 800 newtons. Repara aonde o cara desenhou o peso aqui do carrinho. Mais ou menos, né, no centro dele. Isso é chamado centro de massa. A gente não vai ter, infelizmente, tempo para discutir isso. Mas quando você tem uma barra, o peso está no centro dela, tá? Para facilitar. Esse carrinho de pedreiro de peso total 800 é mantido em equilíbrio, ou seja, vamos considerar parado, na posição mostrada na figura abaixo. Qual é a força exercida pelo operador em newtons? Bem, ok. Né? A pessoa vai pensar, tem que ser igual ao peso. Não, não tem. Senão não teria nenhuma vantagem em usar o carrinho desse, né? A ideia, gente, né, desse tipo de máquina é justamente que a pessoa não precise fazer a força total, né? Ela vai fazer uma força, na verdade, menor. Vamos explicar por quê. A lógica aqui é a seguinte. Vamos dizer que você está aplicando uma força aqui nesse ponto, né, no ponto B. Qual que é o ponto de giro? Nesse caso, gente, o ponto de giro é aqui, ó, né? É a roda. O carrinho pode girar assim, né, ou descer, né, mas a roda fica fixa. Então, a gente tem nessa situação, ó, a força peso, que está a 40 centímetros, a gente pode até chamar de força F1, tá? A 40 centímetros, e a gente tem a força que o camarada está fazendo, que é para cima. Vamos chamar de força F2. E essa força em relação a esse ponto está uma distância maior, 40 mais 60. Se a distância é maior, a força é menor. Então, no caso, o peso. A distância do peso até o ponto de giro é menor, a força será maior. Claro que aqui tem uma forcinha também, tá, gente? Que é a normal, que nesse caso nem é igual ao peso, né? Porque o camarada já está fazendo uma parte da força para cima.
Mas a gente não vai precisar se preocupar com ela, porque força aplicada no próprio polo não aplica torque. Então vamos usar essa ideia e calcular aí quanto vale essa força F2. Então a ideia é, o carrinho tem 800 newtons de peso e esse peso está aplicado a 40 centímetros da rodinha. 40 centímetros, 0,4 metros. Mas se você botar em centímetros, você também acerta a questão. Contanto que você bote a outra distância em centímetros. A outra distância, né, gente? Tem lá o carrinho, o camarada tá fazendo força aqui, aqui tá a roda, aí tá desenhado 40, 60. A outra distância, 40 mais 60, que dá 100 centímetros, ou 1 metro. Ah, moleza, né? F2 vezes 1 é F2. E 800 vezes 0,4, 320 newtons. Essa é a resposta da questão. Mas vamos detalhar um pouco mais. Ó, o peso do objeto vale 800 newtons. O cara está fazendo 320. Tem que ter alguma força para cima, né, para manter o equilíbrio de forças. É a normal. Agora, a normal vai valer 800? Não, né? A soma das forças para cima tem que valer 800. Daria, então, a normal 480 newtons. Isso não é perguntado na questão, a resposta é só 320, mas é só para a gente mostrar como é que você poderia calcular essa força aí no apoio. Vamos fazer uma última questão. Vamos fazer agora a questão número 7. Na figura a seguir, AB é uma barra rígida, homogênea, cilíndrica, em equilíbrio. Tudo é só para a gente considerar que essa barra não vai dobrar, né? Ou seja, ela se mantém horizontal, né? Não tem uma parte que tem uma densidade maior que a outra, e ela está apoiada em um ponto fixo O. Aí o camarada vem e a esfera M, pendurada na extremidade da barra por um fio, pesa 20 newtons. Então, a gente pode dizer que a forcinha aplicada aqui no extremo da barra A é 20 newtons. É questionado qual o valor do peso da barra e qual o valor da força normal. Aumentando a figurinha, vamos fazer a questão. Beber um copinho d'água, né? Que beleza! Vamos lá. E agora, né? Como farei essa questão? Gente, a gente faz da seguinte maneira. Aqui é o polo, né? O ponto O. A barra está submetida a esta força de 20 newtons F1. E essa distância, 1 metro aqui, é D1. Agora, aonde está a outra força? Tem que ter uma outra força para equilibrar, porque se só tiver essa, vai girar no sentido anti-horário e, né, a barra não vai estar em equilíbrio. O que acontece aqui é que tem uma força que é o peso da própria barra, que inclusive é o que a questão quer calcular. E aonde que está o peso da barra? Nesse ponto? Acho que não, né, gente? Se você pegar uma barra e quiser fazer uma força para cima para equilibrá-la, você não vai fazer a força aqui, né? Você vai fazer a força no meio para conseguir equilibrar o peso ali da barra. A gente supõe que para esses corpos homogêneos, o peso vai estar no meio. Então, o peso vai estar aqui. É a força F2, o peso, né? Que é o que ele quer calcular. Gente, o conceito de meio é relativamente simples, né? Por exemplo, se a barra tem 7 metros de tamanho, meio significa 3,5 para cada lado. Ah, então a distância é 3,5. Não, errou a questão. A distância é do meio até o ponto de apoio. Então, do meio até o ponto de apoio. Do meio até o extremo tem 3,5 metros.
menos 1, a gente vai ter 2,5 metros. Essa é a distância D2. Agora a gente está pronto para aplicar a fórmula e calcular quanto vale o peso. Então, nós sabemos que a força F1 vale 20. A distância até o ponto de apoio é 1 metro. A força F2 é igual ao peso, é o que eu quero descobrir. E a distância D2 vale 2,5. 20 vezes 1, né, gente? Moleza, dá 20. 2,5 está multiplicando a variável, portanto, passa dividindo. A força F2 vai ser 20 dividido por 2,5. Isso aqui vai dar 8 newtons. Isso responde a letra A. Quanto vale o peso da barra? Mas e a letra B? Bem, a letra B, ele pede a força normal no apoio. É o seguinte, né? Tá aqui o apoio. Se só tiver essa força de 20, né? Que é a esfera lá pendurada. A força de 8 newtons do peso, só tivesse essas duas, as duas estão para baixo, né? A barra ia afundar. Agora, tem que ter então uma força para cima, que eu não levei em conta na hora de fazer a conta, né, dos torques, porque ela está no próprio polo, força no próprio polo não gira. Isso aqui é a força normal. Moleza! Então, na letra B, ele quer a força normal no apoio. A normal é a única força para cima, as outras duas estão para baixo. Então, a normal é 20 mais 8. A normal vai dar 28 newtons. E é isso aí, gente. O restante da lista é com vocês. Divirta-se. Qualquer coisa me procura nos atendimentos ou a monitoria, tá? Grande abraço, beijo para todos. Falou!